a vossa presença. Quero agradecer ao EPAP por esta noite, por podermos estar aqui a ressalvar a importância da comunicação aumentativa e alternativa. Estou mesmo muito feliz também por mais de 300 inscritos neste webinar. Já vi aí que já temos mais de 200 participantes, o que é ótimo. Afinal, estamos a meio da semana, um dia cansativo de trabalho para todos, acredito. Mais feliz ainda, obviamente, por estar a falar deste tema que me acompanha diariamente na minha atividade profissional, que é a comunicação aumentativa e alternativa, e é o tema do webinar de hoje, CAA na intervenção nas doenças neurológicas. A terapeuta Tânia já abordou um bocadinho o meu percurso profissional e eu não me vou repetir, mas eu gostaria muito de vos fazer chegar como é que este bichinho da comunicação chegou. Então ele chegou, não sei precisar o ano, mas chegou no último ano de licenciatura de terapia da fala. Chegou no meu último estágio de licenciatura, o qual foi na Associação do Porto Paralisia Cerebral. E aí eu constatei uma realidade imensa de atuação da comunicação aumentativa e alternativa, não só em pacientes com paralisia cerebral, mas também com autismo, com alguns síndromes raros, e nasceu aí o bichinho. Eu soube logo que eu queria atuar nessa área, e que fazia toda a diferença, não só para o utilizador, mas também obviamente para os parceiros de comunicação, para as pessoas que interagem com o utilizador. Depois comecei a intervir, comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com vários casos, AVCs, afasias, também ainda com autismo, paralisia cerebral, trabalhava um bocadinho com tudo e trabalhava na área da comunicação aumentativa, tentava sempre implementar em todas as pessoas, tentar detectar essa necessidade e aplicar, e trabalhei muito em casos com afasia também, e estava sempre lá o bichinho. Mas de facto este bichinho só começou a ser um bichão, a começar a ser mesmo, a trabalhar com ele diariamente quando entrei para a Apela. Eu trabalho com pessoas com esclerose lateral amiotrófica, e estas precisam, desde o momento inicial ou até num estadio mais avançado, de sistemas aumentativos e alternativos de comunicação. Então, o que é que eu preparei para esta horinha do webinar? Abordar um bocadinho a comunicação, obviamente a comunicação aumentativa e alternativa, falar da população-alvo desta intervenção, que são pessoas com necessidades complexas de comunicação, abordar também questões relativas ao papel do terapeuta da fala, vou abordar um bocadinho sobre o banco de mensagens e, claro, mostrar alguns exemplos dos sistemas aumentativos e alternativos de comunicação. E o que eu pensei foi, eu não posso falar de comunicação aumentativa e alternativa sem falar primeiro sobre a comunicação, para ver aqui um elo de ligação e para que tudo faça sentido. Então eu fui ao Google e escrevi comunicação, lá no dicionário privado da língua portuguesa, apareceu uma definição de comunicação. E o que é que ela me disse? Que é informação, participação, aviso, transmissão, notícia, passagem, ligação, convivência, relações, comunhão de bens. E eu pensei, bem, isto é quase a definição de vida, daquilo que nós fazemos, das nossas atividades diárias, e realmente nem estava à espera de encontrar tanta coisa. Realmente comunicação é muita coisa. Comunicar é viver. A comunicação está presente desde a barriga da mãe, a comunicação quando os bebés começam a dizer a primeira palavra, a comunicar através de gestos, do choro, depois quando entram na escola, adquirem novas aprendizagens, novos conhecimentos, não só com os professores, mas também com os colegas no recreio, e transmitem também conhecimento.
Mais tarde, quando ingressam no mercado de trabalho e têm que conviver com outros colegas, outros profissionais, quando começam a criar uma família, na manutenção dos relacionamentos, o próprio voltar, as nossas atividades do dia a dia, tudo é comunicar. Tudo é informação, partilha, receber essa informação. Então, comunicar, no fundo, dá-nos autonomia e é uma necessidade básica e fundamental do ser humano. Então, o que é que o ser humano, o que é que nós normalmente comunicamos? Então, pensando assim, no básico, se calhar, o sim e o não acaba por ser algo fácil para quando não há uma perturbação da comunicação, quando conseguimos falar perfeitamente e de uma forma funcional, uma vez que a fala é o nosso meio preferencial de comunicação, somos uns privilegiados, como eu costumo dizer. Mas muitas das vezes, quando há uma perturbação da comunicação, o sim e o não nem sempre é fácil de ser transmitido e de ser percebido. Então é muito importante que essa necessidade de perceber se a pessoa quer algo, se não quer, se está confortável, se não está, esteja colmatada numa fase muito inicial. Pedir ajuda, as necessidades básicas do indivíduo, como comer, beber, ir à casa de banho, necessidades fisiológicas, tomar banho também, e depois a transmissão de emoções e sentimentos. Isto são coisas que talvez nos venham logo à cabeça. E se calhar, quando estamos a pensar em introduzir um sistema de comunicação, se calhar é a nossa prioridade e às vezes também possamos esquecer de outras questões fundamentais. Porquê é que eu gosto muito de ressalvar isto? Porque me aconteceu um episódio logo no início da minha intervenção assim com pessoas com necessidades complexas de comunicação. O paciente estava a entrar na terapia da fala e ele estava a querer comunicar algo, mas parecia bastante aflito, eu não estava a perceber, ele não estava a conseguir comunicar, eu estava frustrada, ele estava a ficar frustrado, eu só queria perceber se ele estava bem, se tinha alguma dor, se queria água, e ele só me queria dizer que eu estava mais magrinha. Ou seja, nós às vezes esquecemos que a pessoa que tem uma perturbação de comunicação também quer fazer comentários sobre nós, também quer dar a sua opinião, fazer piadas, partilhar assuntos sobre intimidade, partilhar os seus interesses pessoais, saber os interesses dos outros, tomar decisões. Então, todos os assuntos são importantes e é importante que nós, terapeutas da fala, percebamos o que é importante, o que é que faz parte do dia-a-dia da pessoa e não só as necessidades básicas. E como é que nós comunicamos? Eu costumo dar este exemplo. Se me perguntarem, Margarida, tens sede? Eu posso só dizer que sim. Sim, tenho, ou sim. Mas também posso acenar com a cabeça. Posso estar mais preguiçosa, quero acenar com a cabeça. Ou então a pessoa está ao longe, eu não estou para gritar e levanto o polegar. Tudo isto são formas de comunicar. E se calhar eu até posso utilizar ou o polegar ou uma vocalização, que sim, que quero água, mas também posso utilizar todos ao mesmo tempo. Posso dizer sim, abano com a cabeça e ainda faço um fixe a dizer que sim, que quero. Isto tudo é comunicação multimodal. Nós utilizamos várias formas de comunicar em simultâneo e é muito importante termos estas questões presentes quando estamos a criar, quando estamos a avaliar as competências do nosso paciente para perceber aquilo que consegue ou não fazer e também aquilo que nós queremos trabalhar, maximizar essas competências para que esta comunicação multimodal continue a ser eficiente. E não, então nós comunicamos através da fala residual, aqui quando já estamos a pensar em pessoas com algum comprometimento, com alguma disartria, por exemplo, através de vocalizações, de gestos,
da expressão facial, do sorriso, a expressão corporal. Quantas vezes nós conseguimos perceber que aquela pessoa está triste ou está desconfortável e não precisa dizer absolutamente nada. Percebemos pelo olhar, pelo jeito do corpo, pela cabeça cabisbaixa, a escrita, o olhar, o apontar, o desenho, tocar. Comunicar não é só o que eu estou a fazer convosco neste momento, falar e vocês estão a receber informação. Comunicar também, uma forma de comunicação também, é quando eu abro o computador ou abro o meu telemóvel, vou à internet e pesquiso sobre notícias, por exemplo, da guerra da Ucrânia. Ou de outro acontecimento qualquer, a informação que me chega, como vimos lá em cima na definição, esta informação que me chega é comunicação e é uma comunicação multimodal. É muito importante que isto seja tido em conta na construção de uma comunicação aumentativa e alternativa. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz-nos que todos os seres humanos têm direito à liberdade de opinião e expressão. E este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Isto é incrível. Isto é um direito do ser humano e que muitas vezes está comprometido, não está assegurado. Temos direito a procurar ou rejeitar objetos, pessoas, expressar as nossas preferências, ter acesso a diversos contextos, à participação, ter uma comunicação efetiva. Tudo isto são direitos básicos, enquanto a fala está preservada, é muito fácil obter, mas quando não está, é muito frustrante, é muito triste, e nós, terapeutas da fala, temos essa função e essa responsabilidade de ajudar as pessoas que têm este direito de certa forma comprometido. Esperamos que momentaneamente e que nós possamos mudar isso após estarem connosco e após a nossa intervenção. São as pessoas com necessidades complexas de comunicação, pessoas que podem ter uma perturbação de comunicação. Então, podem advir de quê? Podem ser patologias congénitas, como eu já tinha falado, a paralisia cerebral, perturbação do espectro do autismo, síndromes. Eu também já trabalhei, já colaborei com a Associação de Síndrome de Rett na área da comunicação aumentativa. Há vários síndromes, síndrome de Down também, em que é essencial esta aplicação, esta construção, esta avaliação. Cada vez mais em patologias adquiridas, como os AVCs, os traumatismos crânioencefálicos, doenças neurodegenerativas como a esclerose lateral amiotrófica, que atualmente é a minha atividade profissional única, é a minha população única neste momento, e eu adoro o que faço. Sou uma privilegiada em contactar diariamente com pessoas incríveis porque eu digo que esta doença horrível só afeta pessoas boas. Há 5 anos que eu me deparo com isto. Todos os meus pacientes, infelizmente, parecem que foram escolhidos a dedo, e cada vez mais há esta consciencialização para estas doenças e chegam até nós cada vez mais rápido. O Parkinson, esclerose múltipla, demências, e estas são patologias adquiridas. O mesmo Covid veio abrir muito a área da terapia da fala, na área da comunicação aumentativa também, não só na disfagia, mas também muito na área da comunicação aumentativa e alternativa, nomeadamente em casos de pacientes críticos, pacientes, por exemplo, Covid ou não, que estão internados ou que estiverem internados nos cuidados intensivos, e que, apesar de ter sido em muitos casos uma condição momentânea, foi necessária a introdução de um sistema aumentativo e alternativo de comunicação. Mas esta necessidade complexa de comunicação também pode advir de uma cirurgia, por exemplo, de uma laringectomia,
pode simplesmente, sim, simplesmente entre aspas, porque pode ser bem chato, de uma laringite aguda. Uma pessoa com uma laringite aguda pode momentaneamente, durante alguns dias ou até semanas, ficar impossibilitada de comunicar através da fala e ter que ser, e ser necessária a implementação de um sistema aumentativo de comunicação. Portanto, acabamos por ver vários tipos de pessoas com necessidades complexas de comunicação, que pode e deve ser avaliado, pode e deve ser avaliada a comunicação aumentativa e alternativa, e que muitas vezes nos escapam. Muitas das vezes achamos que não há necessidade de, quando pode estar a ser complementada todas essas competências através da comunicação aumentativa. Então, o que é a comunicação aumentativa e alternativa? É uma área da prática clínica que complementa ou compensa as limitações na compreensão e ou expressão de mensagens através da fala e ou escrita. Esta pode ser uma comunicação aumentativa, que normalmente é usada para complementar a fala, pessoas que usam a fala como um meio de comunicação, mas pode estar comprometida, pode haver alguma alteração a nível também de compreensão ou expressão, e é muito utilizada para a aprendizagem na escola. A comunicação alternativa é utilizada quando a fala já não é funcional, e a temporária, como eu tinha dito, normalmente usada por pessoas com perspectiva de recuperar a fala e ou escrita, como aconteceu em muitos casos COVID, que necessitaram dessa comunicação aumentativa e alternativa, de uma forma que, neste caso, pode ter sido alternativa na altura porque podiam não ter a capacidade de fala, mas pode ter sido usada de forma a recuperar e foi temporária. E dizem-nos que 97 milhões de pessoas no mundo beneficiam de comunicação aumentativa e alternativa. São muitas pessoas que precisam da nossa ajuda, ainda bem que também está aqui muita gente para consigamos colmatar o mais rápido possível estas necessidades. Então, qual é o nosso papel? O terapeuta da fala tem como principal papel a detecção, a triagem das pessoas que têm necessidades complexas de comunicação e que podem vir a usufruir de um sistema aumentativo e alternativo de comunicação. Como já tinha dito anteriormente, pode muitas vezes passar ao lado e acharmos que é só preciso trabalhar deglutição e fala, mas se calhar podemos complementar ou linguagem, como é óbvio, e poder complementar com a comunicação aumentativa e alternativa. Então, para além desta detecção, também devemos, obviamente, fazer a avaliação, e existem várias escalas padronizadas. Utilizo muito o Social Networks, o inventário de redes sociais, o DAG2, são algumas ferramentas de avaliação que nos vão permitir não só conhecer melhor as capacidades fortes e os desafios daquela pessoa ao nível da comunicação, mas também com os seus parceiros de comunicação, e tentar adaptar o sistema para que haja uma maior funcionalidade, não só para o utilizador, mas para o interlocutor, para o parceiro de comunicação, senão não há aqui uma troca efetiva de mensagem, de informação. Obviamente o diagnóstico, normalmente uma perturbação de comunicação, e a intervenção, o tratamento nestas pessoas com necessidades complexas de comunicação. Também é nosso dever, é nosso papel perceber quais são os profissionais que trabalham com estes indivíduos,
os familiares, os parceiros de comunicação que fazem parte do dia a dia dessa pessoa e tentar capacitá-los, passar o máximo de informação possível, porque não vale a pena capacitar apenas o paciente e depois os parceiros de comunicação ficarem a olhar para o utilizador e não saberem aquilo que devem fazer. Então, na nossa intervenção é muito importante que a família, que os parceiros de comunicação estejam presentes nas nossas sessões. Quando isso não é possível, eu fico muito triste, eu sei que infelizmente ainda acontece essa realidade, não permitirem que os familiares ou amigos, por exemplo, estejam presentes na sessão, mas é essencial, porque a comunicação efetiva não se faz só na nossa sessão, faz todos os dias, todos os momentos e principalmente com os parceiros com que aquele indivíduo convive mais. E depois também articular com os profissionais que nos vão ajudar que esse sistema escolhido seja o mais funcional possível. E são esses, como os engenheiros de reabilitação, o quanto eu preciso deles quase todos os dias para me ajudarem. Os meus braços direitos são os fisioterapeutas. Infelizmente não trabalho com terapeutas ocupacionais, mas são super importantes na área da terapia ocupacional, por causa de questões de posicionamento, é super importante para a eficácia da comunicação aumentativa e alternativa, para, no fundo, facilitar este acesso, reduzir as barreiras e maximizar a participação do indivíduo que utiliza a comunicação aumentativa. A comunicação aumentativa é tida como uma boa prática clínica e Dressler disse que os direitos humanos continuam a ser uma questão premente, as alterações da comunicação são vistas como um problema grave e a comunicação aumentativa e alternativa é uma área em crescimento com mais literacia e será cada vez mais aceito pela sociedade. E ele lançou ainda aqui um repto à sociedade, que é torne-se uma parte interessada e ativa na comunicação aumentativa e alternativa. Tem que haver interesse, tem que haver participação, tem que haver procura, tem que haver pedido de ajuda, articulação entre os variadíssimos profissionais para que isto que às vezes não é assim tão fácil, seja eficaz. E peçam ajuda e eu lanço-vos este repto daqui, quando saírem amanhã, quando estiverem com os vossos pacientes, avaliem, reavaliem, vejam se é necessária alguma introdução de algum sistema aumentativo e alternativo de comunicação. Eu quis colocar aqui este estudo, achei interessante, há vários, encontrei vários, mas este foi feito por uma empresa de comunicação e foi feito um inquérito aos seus clientes para tentar entender o que é que utilizavam mais. Se era mensagens nas redes sociais, se era o e-mail, se era chamadas, se era mensagens por texto. Isto no fundo para perceber um bocadinho se a fala ou versus escrita, aqui o que é que está a ser mais utilizado. Isto foi feito este ano e realmente as pessoas e estas últimas gerações, geração Z, mesmo os millennials, têm preferido a escrita. Cada vez mais as escritas nos dispositivos eletrónicos têm sido um meio de eleição para comunicar. E eu, se quiser procurar alguma notícia no Google, normalmente no Google, pronto, quem diz o Google diz outra plataforma qualquer. Eu normalmente digito. Posso utilizar a voz, é verdade, mas normalmente escrevo e no nosso dia-a-dia recorremos a e-mails, mensagens. E isto é uma informação importante, porquê? Porque se a sociedade cada vez utiliza mais a escrita, em princípio, a aceitação de um sistema aumentativo e alternativo de comunicação num dispositivo eletrónico, que normalmente é utilizado a escrita, seja de forma direta ou indireta, que vamos ver mais à frente, seja algo mais alta tecnologia ou baixa, se calhar vai ser mais facilmente aceito. E então
finalmente chegamos aos sistemas aumentativos e alternativos de comunicação. Então, a comunicação aumentativa e alternativa engloba 4 componentes. Os símbolos, que podem ser táteis, gestuais, os produtos de apoio à comunicação, que pode ser um telemóvel, pode ser um computador, pode ser uma tabela, é utilizada estratégias e técnicas, então 4 componentes: símbolos, produtos de apoio à comunicação, técnicas de acesso direto e indireto e estratégias para que essa comunicação seja mais eficiente. E estas 4 componentes, nesta simbiose, se cria um sistema aumentativo e alternativo de comunicação. Portanto, os saques integram todos os dispositivos ou sistemas que permitem que um indivíduo comunique. Lá está, integrados aqui os produtos de apoio à comunicação, mas quis fazer esta diferenciação. Os produtos de apoio à comunicação são os produtos de apoio à comunicação. O acesso a que fazemos a estes produtos, as técnicas e estratégias que utilizamos, é que formam um sistema aumentativo e alternativo de comunicação. Os produtos de apoio à comunicação podem ser de alta ou baixa tecnologia e podem ser acedidos de forma direta ou indireta. Então, o que são produtos de apoio de baixa tecnologia? Normalmente são produtos de apoio de fácil construção, pouco dispendiosos, que a qualquer momento podemos construir. Normalmente são pranchas, tabelas alfanuméricas, blocos de notas, quadros de comunicação. Normalmente utiliza o papel, as tabelas de acrílico plastificadas, normalmente material que temos facilmente ao nosso dispor, do qual não vamos gastar muito dinheiro para esta construção, e a baixa tecnologia é importantíssima e deve ser implementada em todos os casos. Mesmo que haja uma alta literacia tecnológica e uma boa efetividade num produto de apoio de alta tecnologia e com um sistema aumentativo e alternativo de comunicação de alta tecnologia, a baixa tecnologia deve estar sempre presente. Porque esse produto mais robusto, um computador, um telemóvel pode ficar sem bateria, pode variar, e ter uma tabela sempre à mão, seja com símbolos pictográficos, seja com letras do alfabeto, imagens, fotografias, vai sempre ser uma ajuda e vai tentar colmatar uma necessidade básica. Também é importante, por exemplo, para sair, por exemplo, para uma consulta. Estou a pensar agora nos meus pacientes, normalmente não levam o computador atrás, levam uma tabela de baixa tecnologia, e é sempre importante manter esta construção e esta utilização da baixa tecnologia. Então, produtos de apoio de alta tecnologia envolvem um sistema eletrónico e, na sua grande maioria, permite a produção de fala. Estamos a falar de sistemas robustos. Existem os digitalizadores de fala, que reproduzem mensagens gravadas previamente, como a primeira imagem que estão a ver, o Google Talk. Tem ali, por exemplo, a imagem da ação de beber água, o símbolo de beber água, e podemos gravar com a nossa voz, com a voz do utilizador, com a voz do terapeuta da fala, ou tenho sede, ou quero beber água, personalizar a ação. Mas esses digitalizadores de fala são previamente gravados com a nossa voz. Existem também os Big Macs, aqueles botões em que gravamos a nossa voz, o sim ou não, e as pessoas, os utilizadores vão clicando e vão comunicando dessa forma. Existem também os sintetizadores de fala, são sistemas com mensagens de texto que são convertidas para a fala. Aqui normalmente fala-se em softwares como o Grid 3, que é um software muito utilizado na comunicação aumentativa e alternativa cá em Portugal. É um software incrível, com imensas funcionalidades, e através do acesso ao texto, escrevendo, há a síntese de fala. Aqui não há voz previamente gravada, poderá ser, mas não é gravada na hora
há uma voz computadorizada ou pode ser feita uma voz do próprio indivíduo, que vamos ver mais à frente. Também existem aplicações gratuitas para smartphone, tablets, iPads, que há esta função de escrita e depois síntese de fala. Então, já vos falei dos produtos de baixa e alta tecnologia e agora das técnicas de acesso direto e indireto. Então, no acesso direto, a pessoa é capaz de escolher diretamente qualquer um dos itens do conjunto de seleção. A seleção é rápida, é eficaz, estão todas as opções disponíveis em cada instante de tempo. E normalmente para este acesso a motricidade fina está funcional. Não tem que ser, pode ser utilizado o olhar, acesso direto, vamos ver mais à frente, mas normalmente é feito com as mãos, com os teclados, com manipulos. E eu vou-vos mostrar agora um vídeo de vídeos demonstrativos de baixa tecnologia e acesso direto. Primeiro vamos ver um jovem com paralisia cerebral que está a utilizar o sistema PIC, símbolos pictográficos de comunicação, durante uma sessão de terapia da fala, e está a fazê-lo conjugado com um jogo de cartas, ou seja, este sistema está a ajudá-lo a aprender, a adquirir competências. É aquilo que eu vos dizia, comunicação aumentativa não é só dizer na hora a comunicação rápida de face a face, serve para imensas coisas, para adquirir imensas competências. Where is it? The same card. Turn over another card. Yes. Where is it? Where is it? Where is it? Turn over and find me the same card. Acesso direto através do toque. Find same card. Yes. Turn over another card. Good. Show me. Show me the card. What is it? Turn over, please. Turn over. Looking. Peço desculpa, eu disse que tinha paralisia cerebral, mas não, assim, autismo. E a seguir vão ver uma paciente com ela, vulvar, em que a fala está completamente comprometida, estamos perante um caso de anartria, mas a motricidade fina ainda é competente para a escrita, neste caso num quadro LCD. E estávamos a utilizar um sistema aumentativo e alternativo de comunicação juntamente com a estimulação cognitiva, que muitas vezes é necessário este estímulo em casos com ela. E como vem, são dois exemplos em que não estamos a utilizar para comunicar algo momentâneo, uma necessidade básica, um comentário, mas sim para atividades específicas e para desenvolver ou manter outras competências. E ainda continuando com o acesso direto, vamos ver um exemplo de alta tecnologia através do toque. Aqui não é utilizador, eu penso que é um terapeuta da fala, um engenheiro de reabilitação a demonstrar o Grid Player, que é uma aplicação que se coloca, que se pode instalar num iPad e que é editada no software Grid 3. E vão ver então. Alta tecnologia, dispositivo eletrónico. Das ist ziemlich mächtig von den Möglichkeiten her. Dann können wir mit Symbolen Aussagen machen. Scholle. Pronto, é alemão, mas dá para perceber. Há várias funcionalidades. Lá está, a alta tecnologia permite várias funcionalidades, vários quadros com imagens, com texto, a síntese de voz. Frases previamente gravadas, necessidades básicas.
du fehlst mir. Weitere optionale Möglichkeiten. Kopf. Ich habe Schmerzen. Pronto, também aproveito e já conhecem um bocadinho aqui algumas das funcionalidades do Grid Player, que este é só utilizado no iPad e é editado no software Grid 3. Ainda com acesso direto e alta tecnologia, vamos ver aqui dois tipos de vários produtos de apoio. Temos o dispositivo de controle ocular, o PCI Mini da Tobii, e o Maniplo, um Jelly Bean. Então este é um senhor com ela, medular, a fala está preservada, super funcional, mas a motricidade fina e força de membros superiores está comprometida. No entanto, ainda com o polegar, penso que é com o polegar, já vamos ver, ele consegue acionar o Maniplo e ele está a jogar. Este senhor gostava muito de jogar às cartas. Agora não o pode fazer, não pode pegar num baralho de cartas, mas pode fazer através da internet. Ele estava a jogar, neste caso, solitário, mas ele joga muito com outros, online, com outros jogadores. E ele acede através do olhar e depois, para fazer a ação que quer, clica no Maniplo. Este é um Maniplo de alta sensibilidade, não é necessário muita força, e vão ver como é que funciona. Acesso direto. Vamos ver. Afinal não é com o polegar, é com o indicador direito. E ele olha para a carta e quando faz naquilo que quer selecionar, ativa com o Maniplo. Então esta é uma conjugação de olhar mais clique. Um sistema assim bem robusto, bem completo. E agora vou-vos falar do acesso indireto. Para este acesso, normalmente são necessários passos intermédios até se efetuar a seleção, não é uma seleção direta, não é indireta, e é feito através do varrimento. O varrimento, vou explicar mais à frente com os vídeos, com os exemplos, porque acho que é mais fácil entender. O varrimento exige atenção, sequenciação, coordenação oculomotora. A pessoa tem de realizar um movimento mais controlado, é mais exigente a nível cognitivo, mais lento que a seleção direta e pode ser utilizado através de manipulos, através do olhar, em baixa e alta tecnologia. E agora vocês estão a pensar, bem, é mais exigente do ponto de vista cognitivo, é mais lento que a seleção direta, exige coordenação oculomotora, porque é que as pessoas não utilizam só o acesso direto? Porque efetivamente para algumas pessoas não é possível. Vocês vou ver a seguir, vou-vos dar alguns exemplos. Há pessoas que não conseguem utilizar o dispositivo de controle ocular, porque não têm essa competência de movimento ocular eficaz. Há pessoas que nem sequer querem utilizar alta tecnologia, porque não estão não é de todo não é toda uma capacidade, não é todo neste caso, produto de apoio de alta tecnologia não vai ser eficiente para aquela pessoa e ela pode não conseguir mexer as mãos e ter que utilizar o varrimento através de uma tabela, e vamos ver aqui à frente um sistema de baixa tecnologia, um produto de apoio de baixa tecnologia, que é uma tabela com um alfabeto e com algumas imagens fotográficas com as necessidades básicas do utente, e é interessante, é peculiar esta tabela, porque ela foi feita a pensar na cuidadora, que neste caso é a esposa, porque ela sempre que fazia o varrimento e sempre que detectava uma letra, depois ia-se perdendo, já não sabia qual é que tinha sido a letra anterior. Então foi feito ali um quadrozinho para ela ir escrevendo e acabou por ser fácil. E este utente tem uma literacia tecnológica e informática incrível, utiliza alta tecnologia o dia inteiro, mas não dispensa da sua tabela sempre que vai a uma consulta. Se a bateria do computador acabar, se avariar, ele tem sempre uma tabela de baixa tecnologia para colmatar nem que seja as necessidades básicas e do momento.
Então, acesso indireto. Varrimento. C, D, E, A, E, I, N, P, Q, L, A, E, I, férias. Ele queria era férias. E como bem fez o varrimento, ele olhava para o retângulo e a esposa fazia o varrimento da letra até chegar à palavra pretendida, neste caso férias. Q, E agora vamos ver, aquilo foi baixa tecnologia, uma tabela de fácil construção, e esta é alta tecnologia num Surface com software Grid 3, e vamos ver o acesso indireto através do varrimento. Um paciente com ela também. Ele está a utilizar a seleção com o manipulo. O sistema lê linha a linha e depois coluna a coluna. E ele tem que esperar. Eu já estava a dizer, já estava lá em cima nas sugestões, na predição, para tentar aqui agilizar a escrita. E como viram, neste caso, da alta tecnologia, ler linha a linha, coluna a coluna. Podemos colocar noutra ordem, mas normalmente assim acaba por ser mais eficaz. E isto é o varrimento. Não é possível fazer uma seleção direta, ir logo à letra, à célula ou o ícone que queremos acionar. Temos que esperar ou que o utilizador nos faça o varrimento, numa tabela de baixa tecnologia, ou que o próprio sistema o faça. Eu queria falar-vos do banco de mensagens, é super importante, sempre que tiverem um paciente, e agora cada vez mais com as questões neurodegenerativas, obviamente que eu estou um bocadinho mais alerta porque é a minha população-alvo, é a população com a qual eu intervenho, mas queria-vos dar a conhecer, aproveitar que estão cá muitos terapeutas da fala e dar a conhecer a importância da elaboração de um banco de mensagens, o chamado Voice Banking. Quando há a possibilidade da perda de voz, podermos dizer aos nossos pacientes, apesar de ser um tema sensível, mas devemos fazê-lo, pode gravar a sua voz. Podemos elaborar um inventário, podemos elaborar uma lista com várias necessidades, vários comentários que aquela pessoa normalmente faz, o riso dela. Com alguns pacientes já gravei algumas histórias que costumam contar aos filhos e quando perderem a voz querem continuar a que o filho ouça as histórias, então foi gravado também, tentar e gostava também de falar-vos no caso do paciente poder não conseguir comunicar através da fala ser mesmo ininteligível, poder até pedir a um irmão, a um familiar, a um amigo que até possa ter um timbre parecido e que faça estas gravações. Porque, como estamos a falar de sistemas aumentativos de comunicação e dos sintetizadores de fala, em vez de termos uma voz mais robótica, podemos tentar promover que haja implementar a voz do paciente, para sentir que a personalidade dele está mais integrada no seu sistema aumentativo e alternativo de comunicação. E esta introdução pode ser feita diretamente nesses sistemas. Eu vou-vos mostrar só aqui um pequeno vídeo que foi feito para o Dia Mundial da Voz sobre o Voice Banking, do banco de mensagens. Esta voz que saiu do Dia Mundial da Voz foi do sistema dele. E fez um banco de mensagens enormíssimo e foi um dos pacientes que tem no seu sistema aumentativo de comunicação
histórias para o filho. Então, em jeito de conclusão, algumas barreiras e benefícios da comunicação aumentativa e alternativa. Uma das barreiras é a escassez dos terapeutas da fala especializados nesta área ou com pouca formação nesta área, a falta de capacitação dos parceiros de comunicação, lá está, por causa daquela questão que eu falei que muitas das vezes não podem estar presentes nas sessões de terapia da fala, às vezes e até a pertinência de um sistema de alta tecnologia, mas eles são dispendiosos ou difícil aquisição, então sem dúvida isto é uma grande barreira. O posicionamento do paciente, por isso é que é tão importante a colaboração e o trabalho em equipa com os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, com os engenheiros de reabilitação, enfermeiros, tantos outros. E a literacia às vezes pode ser uma barreira. E também não coloquei todas as barreiras, nem todas as vantagens, mas também posso incluir aqui a parte cognitiva, quando esta está mais afetada, a parte da compreensão, pode ser um bocadinho mais desafiador, mas não é impossível, porque eu já tive uma paciente com ela, bulbar, com fala comprometida, em que não via praticamente nada e com demência. E conseguimos introduzir um sistema de alta tecnologia. Era eficaz, era só com algumas necessidades básicas, mas foi possível com estímulo auditivo. Alguns benefícios. Obviamente são muitos, eu não ia colocar aqui todos. Melhora o acesso à participação nas atividades dia-a-dia, facilita e promove o relacionamento com os parceiros de comunicação, possibilita a integração no mercado de trabalho ou a manutenção no mesmo e, o principal de tudo, a autonomia na tomada de decisões, na escolha dos seus interesses e sem dúvida que há muitos mais benefícios. Não dava para colocar cá todos hoje, mas fica aqui a dica. Queria só vos falar muito rapidamente da minha dissertação de mestrado, de alguns pontos de discussão e de conclusão que são interessantes e até para deixar aqui como nota, que no estudo que foi feito e no inquérito que foi feito, a nível dos produtos de apoio à comunicação no local de trabalho, isto nos profissionais de saúde, 36,8% dos inquiridos não possuem sistemas, não possuem produtos de apoio à comunicação nas instituições, embora 100% consideravam imprescindível a utilização dos mesmos, bem como o trabalho conjunto com o terapeuta da fala. Ou seja, há aqui falhas, não é? Há falhas do trabalho conjunto, da terapia da fala, há falhas na literacia, no conhecimento destes. O terapeuta da fala pode ajudar no treino e construção de alguns saques através de formações e no trabalho em equipa, por isso é que nós também cá estamos hoje. E em relação à literacia, 52,6% dos profissionais inquiridos, mais de metade, nunca fizeram formação nos saques. E esses que nunca fizeram atribuíram menor utilidade aos mesmos, por isso hoje quem ainda não trabalha com certamente vai estar mais atento à necessidade e à implementação de um sistema aumentativo e alternativo de comunicação. Queria agradecer a todos, não sei se há tempo, Tânia, para ver ainda mais um vídeo de conclusão, ou se é melhor passar às perguntas. Eu estava aqui a ver o webinar. Normalmente estes ciclos organizam-se com 1 hora de apresentação, mais meia hora para os participantes colocarem todas as dúvidas. Ainda estamos dentro de tempo, temos os teus 5 minutinhos à vontade, por isso partilha à vontade. Então, eu gosto muito desta frase do Daniel Webster, que diz: se perdesse todas as minhas capacidades, uma pessoa com necessidade complexa de comunicação, se perdesse todas as minhas capacidades, exceto uma, escolheria ficar com a capacidade de comunicar, porque com ela rapidamente recuperaria todas as outras. Conseguindo comunicar, conseguindo aceder ao computador, nós conseguimos viajar, nem que seja virtualmente, nós conseguimos conversar com pessoas que estão distantes de nós, e vou-vos mostrar um vídeo super inspirador de uma jovem com paralisia cerebral.
When you're born into a world not designed for you, you learn to roll with the flow. Pun most definitely intended. I'm a co-owner of Fearless Independence, a public speaker, a disability advocate, influencer, lifelong Floridian, and a proud University of Florida graduate. Oh, and I also have cerebral palsy. Hey, can I please with a tropical wonderland? Okay. Which means communication can be a challenge. But the I-Series cracked open the door enough to let me bust through. Cheers. With it, I've chatted with peers, questioned professors, challenged brands and companies to be more inclusive, and told my story both online and in front of a packed audience. The I-Series didn't make me who I am. It just gave me a voice. My name is Delana Parrish, and I live fearless. E pronto, aqui um caso super inspirador. Claro que não é fácil, claro que há muitos desafios, e acredito que esta jovem passe por muitos desafios diariamente. Ela só mostrou aqui o lado bom, mas também há muito lado mau, e nós estamos aqui para tentar ajudar com o máximo, com o nosso conhecimento, não só os utilizadores mais uma vez, mas os parceiros de comunicação. Obrigada. Obrigada a nós. Ana Margarida, eu estava a comentar, eu acho que falo o nome de toda a gente, és uma excelente comunicadora, tive o prazer, se calhar já nos encontramos, mas às vezes a memória já começa a escapar um bocadinho, gostei muito. Está aberta a discussão, estejam à vontade para colocar questões. Temos aqui já uma. Estão a partilhar a nossa opinião de excelente apresentação. Muito obrigada, 230 participantes, incrível! Chegámos aos 233, eu acho que isto é de louvar uma quarta-feira. Sem dúvida! Podermos partilhar aqui e dar esta introdução, porque há muita gente que não tem conhecimento, eu falo por mim, quando nos acabamos por especializar em áreas. Verdade! E é muito importante rever alguns conceitos, perceber o que há no mercado e, sobretudo, a tecnologia está cada vez mais avançada. Exatamente. E a Covid veio mostrar isso. Que se não fosse a alta tecnologia, se não fossem os computadores, a maior parte das pessoas perderia o seu emprego durante aquele tempo todo, de confinamento. Eu não sei se alguém tem alguma questão, porque eu tenho. Não é por... Obrigada. Força, Tânia! Não sei, isto parece mal, não é que eu queira monopolizar estas questões. Eu estava-te a ouvir falar, sobretudo porque eu trabalho com população infantil, calculo que haja assim umas diferenças significativas, sobretudo na capacitação dos comunicadores, não é? Estou a pensar, capacitaram os pais de uma criança que nunca teve este poder de comunicação, que está de base a iniciar, ou aquela criança que perdeu algumas competências, ou um adulto, e sobretudo teremos adultos mais jovens e adultos, neste caso, mais idosos, não é? Exatamente. A experiência, certamente todos têm desafios, mas quais são assim aqueles aspectos como terapeutas da fala que nós não devemos esquecer, sobretudo para quem está a iniciar agora na área, ou tem pouca experiência, ou quer se iniciar? Olha, como eu tinha dito inicialmente, eu comecei na paralisia cerebral. E então comecei com pequeninos bebés também, e foi incrível, apesar de achar que estou super bem na área adulta, também adorei. E realmente acho que os aspectos mais importantes, se calhar, quando estamos a falar de bebés ou de crianças com patologias congénitas, por exemplo, paralisia cerebral, eu acho que é muito importante compreender e entender os pais, a necessidade daquele pai, daquela mãe, daquele cuidador, perceber aquilo que o está a frustrar na comunicação com o filho, ou na falta desta.
tentar, obviamente, fazer sempre a comparação daquilo que uma criança, por exemplo, já deveria ter adquirido e aquilo que falta adquirir. Obviamente nunca vamos conseguir chegar aqui, ou muito dificilmente, ao mesmo patamar, mas tentar dar o máximo de competências para que a comunicação seja o mais efetiva possível. E isso é em todas as idades, em todos os contextos. Mas se calhar quando estamos a falar de patologias adquiridas e mesmo quando, por exemplo, quando trabalhei com síndrome de Rett, a minha comunicação era muito também com a mãe, que era a principal cuidadora, que estava 24 horas e que deixou de trabalhar, não é, já há imenso tempo para estar com a filha, 24 horas, e era assim super importante perceber, eu gostava que ela conseguisse escolher o seu lanche, se pelo menos conseguisse escolher se queria a banana ou se queria a maçã. Então a comunicação tem que ser feita muito com os parceiros de comunicação, com um círculo de parceiros mais próximo. E sei que às vezes até isso é difícil. Não sei se respondi à questão, Tânia. Respondeste. Eu já vi aqui uma pergunta e eu também tinha essa questão. Suponho que com os jardins de infância, não é? Há um trabalho muito próximo, sobretudo que os miúdos cada vez mais passam tempo no jardim de infância. Notas maior adesão, desde que com esta questão do Covid, notas diferenças na adesão, as pessoas estão efetivamente mais receptivas, mais disponíveis para utilizar qualquer tipo de sistema de comunicação, se notas que... Acho, é assim, não te vou mentir, há sempre algumas pessoas que têm mais resistência, mas isso é quase a várias questões, isso às vezes tem a ver também com a personalidade, com a fase de vida que estão a passar, muitas das vezes quando emocionalmente, o emocional está comprometido, também tudo o resto irá estar, mas sim, a Covid teve muita coisa negativa, sem dúvida, mas veio abrir portas para nós terapeutas da fala e muito também para esta área da comunicação aumentativa. E sinto que realmente há uma adesão mais fácil por causa desta questão da alta tecnologia. E mesmo pessoas mais velhas, que não têm tanta literacia informática, mas observam os netos, os filhos com o telemóvel, com os tablets a toda a hora, e afinal, olha, ele está a fazer aquilo, eu vou começar a aprender também, e sim, há uma maior aceitação, eu noto isso. Eu lembro-me de ter visto há algum tempo, no início, com o retomar gradual de vários projetos nisto junto, não é? Estavas a falar, o aproximar as gerações da voz, de jovens, dos chamados netos adotivos, foi muito interessante. Olha, temos aqui a Fátima que nos está a dar os parabéns pela oportunidade. Obrigada, Fátima. Temos a Joana, para além de agradecer também, pergunta que baterias é que tu costumas utilizar para avaliar as necessidades de comunicação? Sim, eu utilizo muito a Social Networks da Blackstone, em português é inventário de redes sociais para pessoas com necessidades complexas de comunicação. Ok? Ele é muito completo e ele, lá está, ele não foca só no utilizador, foca muito nos parceiros de comunicação. Como aquele exemplo que eu estava a dar, muitas das vezes o paciente é capaz e é rápido e é eficaz com todo o tipo de sistemas, mas o parceiro não. O parceiro tem mais limitações em certas questões, até porque muitas das vezes também eu falo, pronto, acabo por falar um bocadinho mais na minha área, é cuidador, tem muitas atividades diárias e nem sempre é fácil se adaptar a qualquer meio. E uso também a DAG2, que é também pronto, não é eu tenho uma bateria específica, não é para os meus casos, que vou buscar um bocadinho dali, um bocadinho do inventário, mas a DAG2 foi feita pela Tobii Dynavox, este último vídeo que vimos da jovem com paralisia cerebral foi divulgado pela Tobii Dynavox, que é a empresa do dispositivo de controlo ocular, e lançou um inventário incrível sobre as necessidades da avaliação do utilizador. Mas eu posso deixar escrito, ou se for mais fácil. E depois eu posso se calhar é mais fácil disponibilizar essa informação.
A Sara está aqui, está a fazer um comentário e diz assim, a Sara Henriques, a colega, foi sem dúvida uma ótima partilha de informação, ainda em jeito de partilha, é muito frustrante trabalhar numa instituição onde a paralisia cerebral reina e estas questões são tão importantes, mas infelizmente ainda há muitos profissionais que não se permitem abrir a esta comunicação, pois dizem que não conseguem perceber os utentes e também não estão disponíveis para isso, porque têm que disponibilizar o seu tempo para a comunicação. Sim. Sim, Não eu é? eu percebo, Sara Henriques. Sara Henriques, eu percebo o que dizes, não é nada fácil, isto é uma batalha diária, mas não é só na comunicação aumentativa e alternativa, isto é, certo, Tânia? Isto é em todas as áreas. Claro que a comunicação aumentativa e estas tecnologias e os dispositivos de controle ocular, como é tudo tão recente, está a evoluir tão rápido, vamos ser sinceros, instituições, a parte monetária também às vezes acaba por ser um impedimento. Muitas das vezes também é a necessidade de ter que aprender algo novo para comunicar e às vezes o que é mais rápido é o que é preferível, mas aí lá está, é a nossa batalha. Nós temos que continuar na batalha, Sara, não há nada a fazer, vai haver pessoas com muita disponibilidade. Eu, incrivelmente, tenho um caso incrível do Hospital de Gaia, que me pediu para ir aos cuidados intensivos, levar um sistema de comunicação a uma senhora que já estava a treinar comigo e ela teve que ser internada, foi gravíssimo e ela teve que ir para os cuidados intensivos e houve a disponibilidade, que isto era impensável, alguém de fora ir para os cuidados intensivos, levar um sistema, isto depois depende muito. Só que quanto mais informação passarmos, quanto mais conhecimento passarmos, mais eles vão valorizar a utilização dos mesmos, dos sistemas aumentativos. É a nossa batalha. Sabes que eu acho que tudo o que implica mudança e sair da zona de conforto, para a maioria das pessoas... Custa. Exatamente. É muitos anos, às vezes, e não só habituados a funcionar daquela maneira, e depois vem, sobretudo nas tecnologias, que às vezes as pessoas veem como o bicho-papão, não é? Assim um bocadinho... Que é claro, e que vai dar muito trabalho, e depois é mais um computador, e depois é mais um aparelho ali que está a ocupar espaço. É um bocadinho por aí, depois o pedir ajuda e depois as pessoas acham que à partida já deveriam ter estes conhecimentos, mas também é gerir, é um bocadinho gerir. Olha, está aqui a Carola a dizer que já viu umas tabelas como o Tenta, a Dona Idaliana, não sei se te recordas, eu já vi estas tabelas como o Tenta, a Dona Idaliana. Deve ser Idalina, provavelmente. Pronto, é que está aqui Idaliana, eu li Será, Carol? Se puderes retificar, diz-me. A Fátima, foi uma colega que já agradeceu a partilha, pergunta se o valor de alguns softwares não poderá ser uma barreira à introdução neste caso do CAA, e se alguns pais que não conseguem pagar e algumas escolas, neste caso também é difícil a aquisição, como é que se pode ter aqui esta oportunidade para adquirir estes sistemas nas escolas públicas? Ótima pergunta e super pertinente. Então, verdade, e foi uma barreira que eu coloquei, o facto de ser dispendioso alguns sistemas de alta tecnologia. Então é assim, esta informação que eu quero passar e que eu acho que é super importante e que se calhar vão ter muitos casos. Pessoas que têm atestado multiuso com incapacidade igual ou superior a 60%, pode adquirir alguns sistemas aumentativos de comunicação com desconto, com um grande desconto, através da Altice, ok? Há esta ajuda e a ajuda, peço desculpa, e a ajuda do Estado, da Segurança Social, ok? Basicamente o que se tem que fazer é contactar um centro prescritor, normalmente o centro prescritor mais próximo da localidade do utilizador, pedir uma consulta de fisiatria, uma avaliação dos produtos de apoio à comunicação. Depois vai ser feita uma prescrição, da qual tem que tirar 3 orçamentos de cada produto, ou seja, uma série de burocracias, mas é assim, é aquilo que nos pedem, é aquilo que temos que fazer. Não podemos, existe esta oportunidade, temos que seguir por mais que custe. E depois, passado algum tempo, um ano e meio, está a ser moroso, os produtos são entregues. Todas as pessoas que têm um atestado multiuso igual ou atestado em capacidade multiuso igual ou superior a 60%,
pode e deve pedir os produtos de apoio à comunicação, mobilidade e higiene, já agora também já dou o resto da informação, a um centro prescritor. E todos esses produtos vão ser prescritos gratuitamente através da Segurança Social. Está bem? Pois, eu trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, sei que isso às vezes demora um bocadinho de tempo. Sim, lá está. Nesse caso é o SAPA, não é? A plataforma de prescrição é o SAPA e normalmente eles só prescrevem produtos de apoio, pronto, com valores mais baixos. Uma cadeira de rodas normal, por Tens exemplo. uma verba específica para esgotando essa Exatamente. verba para ficar para o ano seguinte. Temos esta. Pois. No caso das crianças, quando os pais têm possibilidades, os pais acabam por adquirir de outra forma ou haver aqui uma rentabilidade através dos certicos, não é? Uhum. Depois, quando são estas situações de adultos, a família, sempre possível, não é? Tenta agilizar de outra forma. Eu acho que mesmo em termos, estou a pensar naquelas recolhas de tampinhas, de outras formas de angariar dinheiro, para algumas destas situações, acredito que se justifica uma resposta mais atempada. Sim, e eu também costumo dizer uma coisa, pedir não custa e pedir não é roubar. E se vocês tiverem alguma empresa e se tiverem algum conhecido, fazer sei lá, um jogo solidário e arrecadar esse valor para comprar o produto é super válido, as pessoas devem ajudar e pedir ajuda não é roubar, não é pecado e acho que o devem fazer, acho mesmo. Obrigada, Ana. Temos aqui uma enfermeira. Uhum. Eu acho que é ótimo partilhar. Eu falei dos enfermeiros. Sem dúvida alguma, nem questiono isso, mas a Joana está-nos a dizer aqui que foi um excelente webinar, foi uma das dificuldades que sentiu logo ao cuidar com pessoas com traqueostomia, sentindo uma frustração por não conseguir perceber só pela comunicação labial. Sem dúvida, o ano passado conseguimos ajudar nesse sentido, realizando várias opções de baixa tecnologia, alfabetos, quadros magnéticos, imagens, em que as pessoas sentiram que estavam preocupadas com elas. Como a Margarida mencionou, a parte dos sentimentos é muito importante e o familiar estar incluído no processo faz com tão pouco. O que é que eu queria aqui ainda referir? Temos aqui, se existem aplicações para telemóveis gratuitas em que possa ser usado o banco de mensagens do utente. É assim, não há o software que normalmente é colocado, o banco de mensagens que eu falei, é o Grid 3 e há outros softwares, mas há uma coisa muito simples que podem fazer. Há várias aplicações gratuitas para Android, para iOS, e podem utilizá-la e essa vai ser uma síntese de voz do próprio sistema. Mas podem, nos áudios, na lista de gravação, ter essa voz gravada do vosso utente e ter lá uma pasta com mensagens gravadas ou banco de voz. Necessidades básicas, por exemplo, podem até pôr por categorias e criar, que agora é fácil no telemóvel criar pastas com várias, com diferentes áreas, diferentes conteúdos. E podem gravar necessidades básicas e o paciente clica nessa, se for acesso, né, em princípio terá uma motricidade fina preservada e vai haver a síntese de fala com a voz do paciente. Não há nenhuma aplicação que deixe colocar esse banco de mensagens nos telemóveis, há no computador, o Grid 3, por exemplo, mas podem fazer dessa forma. É normal, simplesmente não utilizam, é fácil, simplesmente não utilizam na mesma aplicação de síntese de voz para escrita de texto. Utilizam numa parte, no gravador de voz, mas penso que é tranquilo. Olha, a Joana Falcão colocou-nos aqui uma questão, eu acho que é um bocadinho específica, mas generalizando, que ela fala de um caso do adulto com afasia de Broca, com uma agrafia, mas com capacidade de leitura mantida, como é que se pode tornar a sua comunicação mais funcional? Não sei como é que queres responder a isso, Ok. mas tentando... Então, afasia Broca, agrafia, mas com capacidade de leitura mantida. Ok. Isto depende muito dos objetivos, não é? Depende muito dos objetivos. Já trabalhei com afasia e na altura trabalhava a escrita, havia alguma grafia. Eu queria perguntar à Joana Falcão se, por exemplo, o paciente tem a motricidade fina, tem a motricidade fina preservada ou não.
Deixa-me ver se ela... Pronto, para perceber um bocadinho eu preciso fazer algumas questões, porque é assim, Ela está, desculpa, ela está a dizer que está a usar o Magic Contact e um sistema de baixa tecnologia, mas a comunicação ainda não está muito funcional. ok, mas ok, motricidade fina preservada, já vi, ok, perfeito. Sim, tem O sistema de Magic escrita para, desculpa, é Sim. gratuito, tem sistema de escrita para fala e tabelas de comunicação. É que isto está tanta coisa, eu ando aqui... Não, mas eu motricidade fina preservada, pronto. Eu conheço o software, conheço o software, a aplicação Magic Contact Lite. Antes era o PT Magic Contact, agora o Magic Contact Lite. Sim. O que é que eu acho que podes fazer? A comunicação não está muito funcional e podes tentar perceber porquê. Será que o teclado que lá está, um teclado QWERTY, um teclado ABC, qual é a literacia do senhor? Eu não conheço o senhor, o teu paciente, eu não consigo perceber muito bem por onde é que eu posso explorar. Agora, imagina que ele tinha literacia informática antes, ele já ficou aqui com algum comprometimento, vais ter que explorar se calhar inicialmente algo mais simples e depois aos poucos ir aumentando aqui o grau de dificuldade. Ele tem baixa tecnologia, tinha dito que tinha baixa tecnologia, não percebi, ou se era só esta, ou mais, sim. Desculpa. Eu estava aqui a ver. Tem sistema de baixa tecnologia, mas a comunicação ainda não está muito funcional. Já usava tecnologia. Ok. E se usarmos, ele está a usar com imagens, Joana? Ele tem imagens fotográficas presentes nessa tabela para o ajudar? Tu podes usar, por exemplo, tarefas de comunicação com o teclado, juntamente com algumas frases escritas previamente. Nós estávamos a ver no jogo de cartas, que vocês estavam a ver há pouco, tu podes ter, por exemplo, aquela tarefa que eu estava a utilizar de completar. Se calhar, em vez de pedir para escrever uma palavra específica, tentar pedir para completar. Escreves, por exemplo, as 3 primeiras letras, as 4 primeiras letras associadas a uma imagem fotográfica do que aquilo quer dizer. Eu não sei se tem aqui coisas da Joana. Comecei com um sistema de baixa tecnologia com imagem. Ok, e conseguiste evoluir. Pronto, eu acho que estás no caminho certo. Começaste com o básico e tentas evoluir. É uma questão de continuar a progredir. E tentar perceber se isso é uma motivação para ele. Tentar associar essa comunicação aumentativa que estás a fazer com ele com algo que lhe dê prazer. Se calhar escrever só para contar-te se está bem ou o que é que foi o almoço dele, se calhar isso não lhe dá muita motivação. Não sei se é o caso. Mas se calhar se fores buscar um tema que ele gosta ou gostava, por exemplo, a profissão dele ou futebol, se calhar já vai ser mais fácil buscar mais competências e alimentar mais essa escrita e essa comunicação. Não sei se ajudei, Joana, mas olha, íamos estar aqui 1 hora para eu te fazer imensas perguntas sobre o teu utente. E não pode ser, senão o resto do pessoal também quer ter o tempo de antena. Olha, a Célia Antunes dá os parabéns pela iniciativa e diz assim: gostaria de saber se na população adulta, nomeadamente nos utentes com ela, como ultrapassar a recusa dos utentes em utilizar os saques e quando estes começam a ter alterações cognitivas que comprometem a utilização dos mesmos, como ultrapassar esta dificuldade? Ok. Primeiro, em relação à resistência, era o que eu estava a dizer agora à Joana, nós temos que ir buscar os interesses, nós temos que ativá-los, isto é uma missão, isto é uma batalha, nós temos que ir buscar os interesses deles, e muitas das vezes eu começo a utilizar, por exemplo, um tablet numa bulbar, e não começo a utilizar com um sistema de escrita com síntese de fala, eu começo a utilizar com um jogo, por exemplo, com Candy Crush, por exemplo, com uma sopa de letras, e é super importante a estimulação cognitiva, pronto, havendo já essas alterações, implementar um saque, não só com a escrita, mas com imagens fotográficas, pedir aos familiares, ou à pessoa, se assim conseguir,
para tirar fotografias do ambiente que habita, que passa mais tempo, dos compartimentos da casa. Há um sistema muito engraçado que é o Visual Display Scenes, em que podemos utilizar com o sistema de alta tecnologia, em que conseguimos recriar, por exemplo, a casa da pessoa, através de imagens. Então, em vez de ter, olha, quero escolher a roupa, em vez dela ter que escrever, ela pode ir ao quarto dela, ao armário dela, e depois aí sim escolher a roupa, o casaco, ou ter outras oportunidades. Eu hoje não conseguia vos mostrar essas coisas todas, tenho pena mesmo, porque é um mundo, isto da comunicação aumentativa, mas quando há alterações cognitivas, e como estamos a falar de um adulto, é muito importante buscar os interesses, quando há esta recusa, e muito importante utilizar as imagens fotográficas para ser o mais real possível do seu contexto. Olha, estava aqui a fazer um apanhado, há colegas, eu acho que são colegas, está aqui, eu acho que sim. Falam aqui no Look to Speak, que é gratuito no Android, é isso? Sim, Útil sim. para pessoas em contextos em unidades de cuidados intensivos. A Uhum. Joana Silva falou da aplicação Moboards, não é? Uhum. Porque eu acho que toda a gente sente a mesma dificuldade, é uma resposta rápida, que implique poucos custos para a família, Sim, para os utilizadores, sim. e que seja funcional, Sim, não é? o Look to Speak, sim. É uma aplicação interessante, que se pode utilizar no Android, só que o que é que eu sinto? Eu sinto que muitas das vezes não é tão funcional, às vezes é um bocado limitativa, às vezes é necessário um posicionamento específico, mas lá está, o que é para umas pessoas não é para outra, e se está a ser funcional no contexto de cuidados intensivos, perfeito, é isso que nós queremos. Nós não temos que utilizar todos o sistema mais robusto e mais caro, nem pensar. Aliás, sou super apologista e já dei a imensos hospitais tabelas de baixa tecnologia para estarem munidos dessas ferramentas, porque acredito que nem sempre é fácil montar um computador, ligar, apesar que eu acho que há tempo para tudo e há disponibilidade para tudo quando há motivação, mas ter essas tabelas de baixa tecnologia, aprender a trabalhar com elas e não deixar que aquele paciente esteja a sofrer em silêncio. Olha, estava aqui a ver a Catarina Martins, que diz que agradece também a excelente apresentação, trabalha no hospital e tem recebido alguns casos que necessitam de introduzir estes sistemas mais complexos, e pergunta como é que podemos fazer para experimentar alguns sistemas de comunicação com os doentes, uma vez que sabemos que existem, mas não temos connosco na instituição por falta de meios e budget da empresa. Eu penso que ela esteja a falar de alta tecnologia. Há aplicações Qual é a demonstrativas. população? Qual é a população? Com quem Ela diz que trabalha no trabalha? hospital e que são sistemas de comunicação mais complexos. Pois, Há, porque é desculpa, assim, imagina que desculpa, Tânia, imagina que trabalha com pacientes com ela. A APELA pode dar esse apoio. Pode vir à APELA testar o paciente, se tiver essa oportunidade, vir à APELA testar esses produtos connosco, e até a colega, nós convidamos sempre os profissionais para vir, e também se tiverem essa oportunidade, convidamos também para passar 1 hora, 2 horas connosco, se houver essa possibilidade, é uma questão de gestão de tempo, mas lá está, estamos a falar dela especificamente, não tem que ser esta população, pode ser simplesmente uma pessoa que tenha afasia, por exemplo, uma paralisia cerebral, e lá está, eu acho que isso é realmente uma limitação. Como? Também a Anditec, existe a Anditec, que é uma empresa incrível a nível nacional, a engenheira Sara e a engenheira Miriam, são incríveis. Se vocês forem ao Google colocarem Anditec, aparece logo o contacto. Elas são super disponíveis, super incríveis, e elas podem, pronto, combinar convosco e tentarem agendar uma visita que elas fazem, visitas aos hospitais, visitas ao domicílio, e mostrar o que existe no mercado. É talvez a empresa mais adequada para ajudar a conhecer o que há no mercado e aquilo que poderá ser mais funcional para os teus utentes. Eu não sei se ainda está em vigor, porque isto já foi há bastante tempo. Há uns anos atrás havia uma espécie de concurso de instituições públicas que podiam concorrer à aquisição de determinados materiais, nomeadamente alguns da Anditec, mas eu acho que isto já foi há bastante tempo e que já não está em vigor, é uma questão de a gente se informar. Eu acho que não.
Eu lembro que mesmo até outras salas de Snoozeland, salas, pronto, material mais específico, que haveria essa possibilidade. Eu falo isso porque nós chegámos no hospital a ver essa possibilidade, mas isto já foi para aí 2015, não sei, vai uns 10 anos talvez. Mas olha, a melhor forma é contactar a Anditec. Os contactos estão pronto, fácil acesso, é só ir ao Google, Anditec, e têm logo os contactos e eles são super rápidos e super disponíveis. Deixa-me ver se há aqui mais. Sabe, eu estou a ver e a maior parte das pessoas já foste respondendo às perguntas. A senhora Idalina veio dizer. Temos aqui alguém que não se identificou, mas pergunta: avaliação complementar / aumentativa? Eu suponho que seja comunicação, não sei se é avaliação. Pois, avaliação complementar / aumentativa. Eu não sei se é porque assim, cá nós utilizamos muito a comunicação, o termo comunicação, ultimamente temos utilizado muito o termo comunicação aumentativa, não sei se é isso que se refere, e não comunicação aumentativa e alternativa. No entanto, na literatura nós ainda temos comunicação aumentativa e alternativa, por aquilo que eu falei. Aumentativa complementa a fala, alternativa, avaliação complementar, porque será que é uma colega fonoaudióloga? Porque no Brasil utilizam comunicação complementar. Não sei se é isso, participante anónimo. Não sei, mas o Nelson está aqui a dizer como pode ser realizado o contacto com a apela para uma avaliação complementar / aumentativa. A mesma coisa. Google apela, tem lá os nossos contactos, Porto Lisboa, nós temos a sede em Lisboa e a delegação do Porto, no Hospital Conde Ferreira, que é onde eu trabalho. E é só contactar e marcar. Olha, só isso. Eu agora estava a ouvir falar dela e nós temos uma situação em mãos, mas já penso que tenha sido com outra colega, os cuidados paliativos, não é? E estas situações todas, e eu noto sobretudo, não é que esteja a desvalorizar o vosso trabalho noutros âmbitos, nada disso. Claro. Agora, parece-me que são sem dúvida as pessoas que, perante estas situações extremamente complexas, porque temos um curto espaço de tempo para atuar, sim. nos dão a mão e que nós ficamos assim extremamente agradecidas, mas assim mesmo do fundo do coração, e tenho que partilhar com as pessoas que estão aqui, os 186 resistentes que ainda estão aqui, que são efetivamente a instituição assim, as colegas terapeutas da fala têm sido incríveis para nos poderem ajudar, e estou a falar de um caso específico que apesar de não ser eu que sigo, eu não trabalho em adultos, mas com os colegas, e que têm se mostrado incansáveis para esta agilização. É a nossa missão, Tânia, tem mesmo que ser assim, de outra forma não estávamos a fazer nada. Entendo, mas às vezes as burocracias são aquelas... E às vezes não é fácil, sabes? Isso tudo. Sim, e às vezes não é fácil, se nós poder ajudar mais rapidamente é complicado. Deixa lá ver se... mas é mesmo isso, eu acho que tem que haver muito boa vontade e menos burocracias e mais trabalho com as pessoas, não estou a dizer que temos que estar por cima das burocracias, mas é um bocadinho por aí, tentar agilizar ao máximo. Eu penso que no geral fomos respondendo a todas as perguntas. É? Eu estou muito contente com estas questões todas e que estiveram super atentos, obrigada, estou mesmo muito feliz. Olha, a Rita Gonçalves, a colega, que eu acho que é a colega que eu estou a pensar, olá Rita, pergunta se, ela diz que não sabe se ainda é possível, mas antes o software Communicator era gratuito para terapeutas da fala. É sim senhora. Também temos de ter alguma vantagem, terapeutas da fala. Deixa-me lá ver, o Magic Contact. Eu estou aqui também a ver, mas... Dana Dias, calhar passei aqui sem querer. Boa noite, antes de mais, obrigada por este momento de partilha. Ana, espero que ainda estejas aí. Na minha prática, com perturbações do espectro de autismo e paralisia cerebral, e agora mais na área da afasia e doenças degenerativas do sistema nervoso central, sou confrontada com alguma resistência por parte dos cuidados e, por vezes, da própria pessoa a implementar um SAC. O maior receio é que estes sistemas inibam a fala e não que promovam a comunicação oral, que a pessoa desista. Julgo, como disse bem, é extremamente importante incluir os parceiros de comunicação neste processo e é necessária mais divulgação dos benefícios. Esta é aquela velha máxima que já em 1990 e troca ao pico se falava muito, não era? Sim, sim. E o que eu ia dizer em relação a isso é que pode haver resistência e com medo de desistir da fala.
há uma forma de, pode não ser logo eficaz, mas há uma forma de nós passarmos essa segurança, que é, eu vou trabalhar, vou introduzir um sistema aumentativo de comunicação, mas eu vou continuar a trabalhar a fala consigo. Eu vou continuar a potencializar e a maximizar essa sua competência. E basta o paciente vendo que está a trabalhar isso com ele, é porque não desmereceu esse meio que é de comunicação tão essencial, que é a fala. Por mais que ela possa vir a ser perdida, há a continuar a trabalhar. E eu trabalho fala até não saber basicamente nada, continua ali. E eu acho que mostrar essa sensibilidade, essa empatia e mostrar no trabalho, na intervenção terapêutica, que estás efetivamente a trabalhar a fala e até podes pedir algumas tarefas específicas, algum trabalho em casa só com a fala, ele vai notar, o paciente vai notar que estás preocupada com essa capacidade e que não deixaste de lado só porque estás a introduzir um sistema aumentativo de comunicação. Não sendo a minha área, e se disser alguma asneira, corrijo-me, mas pensando ainda na fala e nos sons associados, a importância que eles têm em preservá-los para a condição respiratória e para a alimentação. E às vezes, muitas vezes, ou seja, não só pela função de comunicação em si, mas o facto de poder-se preservar aqui alguns aspectos da comunicação. Eu gosto de pensar da oralidade, estou a falar da oralidade, Sim. Os exercícios de voz, a parte da fala para preservar a parte respiratória e todos esses aspectos. E de deglutição, porque nós estamos a trabalhar a musculatura, não é? Sem dúvida, sim. E é super importante. Nós temos de terminar, mas eu só não façam mais perguntas, está bem? Vamos responder mais estas 3. A Karen, a colega fonoaudióloga, penso eu, que ela diz que é no Brasil, a comunicação alternativa contempla qualquer forma de comunicação que não seja a fala, enquanto que a comunicação aumentativa significa promover e apoiar a fala. Exatamente. As nossas culturas são um bocadinho diferentes nesse aspecto, não é? Sim. Ana Margarida, Sim. A Rosa Henriques, para mim será sempre a Romy. Olá, Rosa! Dá-te os parabéns e diz que o feedback dos utentes comuns entre vocês as duas, já percebi, é fantástico, até porque a nossa colega é uma referência a nível nacional, onde trabalha o serviço e ela também é, só temos que agradecer o facto. E a Rosa é incrível. A Rosa está em Santa Maria da Feira, também é daquelas pessoas que nós localizamos à Ponte-Chave. Logo, eu vou para Santa Maria da Feira, é seguido lá, então olha, tenho que trabalhar com a Rosa, com a terapeuta Rosa Henriques. É mesmo isso. Para finalizar aqui o nosso chat, depois eu vou só dar uma informação para reforçar, a Carol, eu acho que é transversal a todas as pessoas que estão aqui, aos nossos participantes, a quem eu agradeço mais uma vez o facto de se terem inscrito, é que se poderias disponibilizar depois o nome de alguns testes e de aplicações que foste falando aqui. Pronto. Sim, eu se calhar, o que é que eu posso fazer? Como o PowerPoint, o PDF, acho que ainda não foi disponibilizado, e eu acrescento e depois fica disponibilizado na plataforma, está bem? Ótimo, isso era ótimo. Ai, eu não vou... Nikita, já sei que... Pronto. Vamos estar aqui até à meia-noite. Não pode ser. A maior dificuldade na criação dos sistemas é a seleção dos vocabulários. Se existe alguma lista de vocabulários, eu acho que já sei quase mais ou menos a resposta. Estou a brincar. Que nos possa guiar. Força, Tânia, diz lá. De acordo com o que eu ouvi, deverá ser de acordo com as necessidades e preferências não é? Dos nossos, neste caso, nossos utilizadores e os parceiros de comunicação. Podemos dar sempre alguns tópicos, necessidades básicas, expressões do cotidiano, nomes da família e amigos, dos parceiros de comunicação, locais que frequenta, mas assim, isto vai sempre depender da pessoa, porque nós somos todos diferentes e todos temos necessidades diferentes. Claro, é um bocadinho assim. Pois, a Joana ficava aqui a noite toda, mas a noite da Cinderela, a hora da Cinderela está quase a chegar e não podemos fazer essas coisas. Então está a agradecer pela excelente Obrigada a todos. Farei-me com uma incapacidade de carregar as imagens pretendidas para cada célula do Magic Contact. Foi possível carregar algumas, mas a partir de certo ponto deixou de carregar. Olha, Juliana, deixa-me dizer-te uma coisa. A aplicação Magic Contact Lite está a sofrer atualizações. Então ela não está 100% funcional. Eu acho que é por causa disso.
Eu já me deparei com isso e ela tem ido abaixo muitas vezes ao ligar, não sei se já reparaste, e ela está a sofrer bastantes atualizações, por isso é que não está 100% funcional no momento. Tenho quase a certeza que é por causa disso. A Joana diz assim, era bom uma formação mais longa. Fica o repto. Atenção que o objetivo do webinars é soltar aqui o bichinho para as pessoas irem procurar efetivamente mais informação. Eu acho que, não sei se tu queres finalizar nesse sentido, mas o trabalho interdisciplinar é fundamental. Há áreas que nós somos o profissional por excelência mais capacitado para a avaliação. Sim. Mas em termos de intervenção, até podemos estar à frente, mas se não tivermos todo um suporte de família, sim. de enfermeiros, de médicos, de assistentes sociais, de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dificilmente nós conseguimos implementar. Verdade. É, É super importante. O trabalho interdisciplinar e multidisciplinar é importantíssimo e é assim, nós nunca vamos fazer o máximo por aquele paciente se o fizermos sozinhos. Temos sempre que articular e pedir ajuda. A comunicação aumentativa e alternativa é vista por diferentes profissionais. É um bocadinho como a questão da linguagem, temos a professora que faz a avaliação da linguagem. Exatamente. Temos o terapeuta ocupacional, que, neste caso, os destaques que fará outra avaliação, nós faremos outra. E eu acho que é importante as pessoas perceberem, a equipa perceber qual é o trabalho essencial. E o facto de eu ter experiência, vou-me pôr um bocadinho fora do papel de terapeuta da fala, eu estar, neste caso, no papel de outro profissional, não perceber, ok, eu já percebi que aquele utente faz-se assim com aquele paciente, então se calhar reduplicar. Isso é um erro muito grande. É por isso que nós precisamos de partilhar e pedir essa avaliação mais específica. Eu acho que é fundamental. Sem dúvida, e mesmo pelas questões de posicionamento, que foi uma das barreiras que eu mencionei, eu só consigo ultrapassá-las com a ajuda dos meus colegas fisioterapeutas. Lá está, eu não trabalho com terapeutas ocupacionais, eu só consigo ultrapassar com a ajuda deles e com a ajuda das engenheiras de reabilitação, que são as da Anditec, a engenheira Sara e a engenheira Miriam, que dão uma grande ajuda, estou sempre a chateá-las. Que tem uma visão diferente, lá está, e nós sentimos muito isso, mesmo em termos de elaboração. Acho que não nos devemos sentir prejudicados no sentido de, então, mas afinal quem é que faz este trabalho? Há espaço para toda a gente, isso é importante, eu acho que é cada macaco tem o seu galho, mas o galho é a mesma árvore. Sem dúvida. É um bocadinho isso, não é? E juntos somos mais fortes, é um clichê, mas é verdade. Acho que é muito importante. Vou só finalizar e dizer que o grupo, estes grupos de WhatsApp no webinar, o objetivo é divulgar mais webinars, não é fazer publicidade de outras formações, não é esse o objetivo. No Instituto EPAP, na página, no Facebook, no Instagram, vocês podem ter acesso a essa informação. Relembro mais uma vez que toda a informação que será disponibilizada pela nossa colega, o webinar, a leitura extra, os vídeos que foram disponibilizados têm uma semana para ser descarregados e devem colocar lá o tiquinhozinho que fizeram a atividade, caso contrário não recebem por via e-mail, digitalmente, o vosso certificado. Depois terão mais, até ao dia 26 de novembro, até às 22h30, a possibilidade de voltar a visionar. Eu penso que a colega deixou um mail disponível, mas pronto, se forem os 238 a fazer perguntas, não sei, acho melhor a colega tirar férias durante um tempo. Estou a brincar. Muito obrigada. Eu vou colocar o e-mail lá, eu vou colocar. Mas basicamente só para dizer que passou assim a voar, passa sempre, falamos sempre muito, e então terapeutas da fala, profissionais, não é? Comunicam com os pés com a cabeça e com tudo e mais alguma coisa. Sim. Ana Margarida, foi um gosto. Espero que tenha estado, foi a minha primeira vez como moderadora nestas tecnologias, tenha estado à altura. Muito obrigada mais uma vez, excelente comunicação. Acho que toda a gente ficou com o bichinho e deu para perceber pelas 59 perguntas. Ainda bem que paramos por aqui e ficamos a aguardar notícias tuas. Obrigada, Tânia. Obrigada a todos vocês, resistentes, numa quarta-feira à noite. Estou muito feliz. Muito obrigada. Quarta-feira é o dia mais produtivo da semana. Escolheste muito bem. Beijinho a todos. Muito obrigada aos participantes. Eu vou desligar. Qualquer coisa depois comuniquei através do grupo WhatsApp com o professor Adriano. Mais uma vez, obrigada em nome do Instituto EPAP pela vossa escolha. Até breve. Obrigada e bom descanso. Obrigada, igualmente a todos.